Para que você tenha uma melhor qualidade de vida, a Mensagem apresenta um programa que auxilia o seu dia a dia. Saúde, dicas, prestação de serviço. Falando de Vida está no ar. Falando de Vida. Apresentação Ana Lúcia Ferreira. Meio-dia mais 15 minutos, olá, boa tarde. Já estamos de volta com mais uma edição do programa Falando de Vida aqui pelas ondas da Rádio Mensagem. Hoje, dia 17 de março de 2020, é uma terça-feira. E o programa Falando de Vida tem a apresentação de Ana Lúcia Ferreira, a produção de jornalismo e também participação de Donizete Eugênio, a coordenação de jornalismo é de Donizete Eugênio e a mesa de som é do nosso querido Robson Barros, além da direção do padre Carlos Eduardo de Quadro. E nós voltamos nesse horário para falar daqueles assuntos que de alguma forma interferem diretamente no nosso dia a dia. Falando de Vida e o tema do dia. A ansiedade faz parte da rotina de muitos moradores de grandes centros urbanos. Parece que o sentimento se propagou e com isso o Brasil, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, é o país mais ansioso do mundo. O Brasil sofre uma epidemia de ansiedade, segundo dados da OMS. O país tem o maior número de pessoas ansiosas do mundo. Mais de 18 milhões de brasileiros convivem com o transtorno. Ainda de acordo com a definição do Ministério da Saúde, os transtornos de ansiedade, a patologia, têm sintomas muito mais intensos do que aquela normal do dia a dia. O indivíduo com a doença experimenta sintomas como vários setores, como preocupações, tensões, até mesmo medo. Sensação contínua de que um desastre ou algo muito ruim vai acontecer. Também tem aí o medo extremo de algum objeto ou situação em particular. Hoje no Falando de Vida, o tema será o transtorno de ansiedade e você também pode participar. Ligue e participe. Saúde mental, mais uma vez, é o tema do programa Falando de Vida, né? Sempre uma bandeira aqui para a Rádio Mensagem, te ajudando a viver melhor, entender melhor aí o seu dia a dia, aquelas dificuldades todas que nós temos. E hoje, mais uma vez, vamos falar de saúde mental, mais especificamente dos transtornos ligados à ansiedade, né? E essa ansiedade também no nosso dia a dia, né? Esse aperto no peito, né? Essa incapacidade de lidar com as frustrações. Quem nunca, né? Estamos todos aí no mesmo barco, vivendo as mesmas angústias ou grandes angústias dos nossos tempos. E para falar sobre esse assunto, nós recebemos hoje com muito carinho, mais uma vez aqui, a doutora Eliana Mulo-Wojcik, médica homeopata. Doutora Eliana, muito obrigada mais uma vez. Seja bem-vinda à Rádio Mensagem, viu? Muito obrigada a todos. É um tema que eu já trouxe, assim, outras vezes, mas é que nós estamos vivendo num momento que a gente tem que cuidar dos pensamentos e das emoções para não entrar em síndrome de pânico ou transtornos de ansiedade, né? Porque hoje tem toda essa polêmica toda em torno do vírus, do coronavírus, né? Então a gente tem que cuidar para não entrar num excesso de preocupação. A gente tem que tomar as precauções necessárias, mas ficar tranquilos, né? Porque dependendo da pessoa, ela entra em transtornos, que é o que a gente vai falar agora. Exatamente. E você liga também e participa conosco ao vivo pelos nossos telefones 3954-3010 ou 3954-3011. Nosso WhatsApp também está aqui ligadinho esperando a sua participação. 97411-0125. Doutora, tocou aí no assunto muito pertinente e atual, né, para os nossos dias. Quem é que não está sentindo um taquicardia de ligar a televisão nesses dias aí, né? E parece que a coisa só piora, mas é a realidade, né? E aí o nosso cérebro, ele não tem a capacidade de entender o que é racional, o que é emocional no meio dessa avalanche de informações. E isso se transforma muito rapidamente em ansiedade, né, doutora? Eu gostaria que a senhora falasse sobre isso, até pegando como exemplo aí o coronavírus.
Então, é isso que a gente tem que ter cuidado, que não pode entrar num processo de neura completo, que daí você entra num padrão vibratório que até ajuda você a ficar pior, né? Até ajuda a sua imunidade a cair, né? Então, a gente precisa ter noção de que a gente tem que fazer tudo o que deve ser feito, cuidados, né? Principalmente com a parte sanitária, lavar as mãos sempre que puder, passar álcool gel, isso todo mundo já sabe, mas assim, o pânico não vai ajudar. Realmente não adianta ter pânico, adianta ter cuidados para você sobreviver da melhor forma possível, passar por cima dessa situação da melhor forma possível, né? Alimentar-se bem. Nós vamos falar de um por um desses tópicos. O que causa bastante confusão, doutora, quando a gente fala de transtorno de ansiedade, é essa diferença entre a ansiedade do nosso dia a dia e quando passa do limite, né? Quando a gente já precisa procurar um profissional. Qual que é a diferença da ansiedade? Eu vou aqui colocar o que é um transtorno de ansiedade comum e não suas variantes, né? Que é o transtorno obsessivo compulsivo, ter mania de fazer a mesma coisa certinho, todas as vezes igual, ou a síndrome do pânico. Isso já são variantes mais aprofundadas. O que é o transtorno de ansiedade? Uma coisinha simples, Ana Lúcia, por exemplo, conferir-se a novas mensagens no celular. Isso é uma ansiedade no dia a dia. Todo mundo faz, grande parte das pessoas fazem. Tem gente que deixa o celular de vez em quando, vai lá e confere se tem alguma mensagem. Tem gente que é o tempo todo pegando o celular e vendo se tem. Aí já tem um sintoma de ansiedade, que não é doentio, mas já mostra que não precisaria ter essa frequência tão assim, contínua de ver se tem nova mensagem, Então, isso já mostra um grau de ansiedade. Isso é um exemplo corriqueiro. E que passa desapercebido, né, doutora? Esse tipo de pequeno... Porque eu fico imaginando isso a longo prazo, né? Esse exemplo que a doutora deu é um pequeno exemplo de uma coisa que simplesmente não existia há pouquíssimo tempo atrás nas nossas vidas. Então, a gente não sabe o que isso vai levar a médio e longo prazo, até quando a gente estiver bem idoso, né? Mas basta ver que a sociedade já é uma sociedade ansiosa. As crianças já estão crianças mais ansiosas. Os pais já são pais mais ansiosos, que não têm mais tanta tranquilidade para lidar com a ansiedade dos filhos. Então, a gente vê que isso já está, assim, sendo parte do panorama familiar, da sociedade. A ansiedade é quase que 100% nas pessoas, né? Um ou outro que realmente é bem desencanado e bem tranquilo, mas a gente tem que trabalhar para não deixar isso tomar conta, Ana Lúcia. Tem aquela ansiedade, doutora, do nosso dia a dia, né? Por exemplo, tem uma entrevista de emprego amanhã. Né? Então, isso é uma coisa que faz parte aí do dia a dia, né? Normal a pessoa ficar ansiosa, vai apresentar um trabalho, mas qual que é o limite, quando passa da normalidade? Então, é normal. Agora, se a pessoa sabe que ela é uma pessoa preparada, ela sabe que ela é uma pessoa que tem domínio sobre o assunto e sobre ela mesma, ela vai ter um grau mínimo de ansiedade e vai lá se apresentar com segurança, porque ela sabe que ela é capaz de impressionar bem. Se ela não for escolhida para o trabalho, ela também sabe que a vida tem essas coisas. Então, isso é controle emocional. Controle mental. Controle mental ou emocional. Agora, o que é a pessoa ansiosa? É aquela que ela nem dorme à noite, que dá dor de barriga, que dá dor de estômago, que ela fica pensando o tempo todo o que ela vai dizer e ela fica imaginando já a pessoa do outro lado hostilizando ela. Então, ela faz um quadro mental muito mais complicado do que a realidade. Então, esse é um caso, assim, que já passou do que deveria ser, o grau de ansiedade. Eu fico ouvindo a senhora falar, fico imaginando, assim, que para muita gente o transtorno de ansiedade em vários níveis passa completamente desapercebido da vida, né, doutora? Porque dá para levar uma vida normal, entre aspas, tendo um grau severo de ansiedade. O indivíduo consegue, teoricamente, ter até uma hora que transborda o copo, né? Então, ele pode talvez tampar o sol com a peneira, tentando não entrar nesse grau de ansiedade, mas a ansiedade fica interna e aí ele vai acabar estourando em algum momento. É a hora que fica em depressão sem causa, é a hora que num trânsito ele tem uma reação absurda, né? Então, na verdade, você tem que tratar o interior também, não é só, tipo, controlar para fora, mas por dentro você tá uma pilha. Não, você tem que aprender a controlar por dentro e por fora. E a hora que você começa a ficar assim, numa inquietude, inclusive uma das características do transtorno de ansiedade é um sentimento de angústia sem causa.
sem motivo. Você olha, sua família está tudo certo, parte financeira está tudo certo, o trabalho é agradável, o seu chefe não é nenhum monstro e tal. Você sente que você tem um poder aquisitivo razoável, mas você sente aquela angústia que você não sabe explicar. Esse é um transtorno de ansiedade que não tem causa, mas demonstra que a pessoa está realmente ansiosa, além do limite normal. Quanto disso tudo está ligado ao que vai acontecer? Ou não tem nada a ver, muitas vezes? Às vezes não tem nada a ver. A pessoa está com tudo em ordem, ela olha para dentro do coração dela e fala, mas eu não estou tranquila, não sei o que é. E está muito comum isso nos dias de hoje. Gente que não tem o porquê estar ansioso, mas sente uma inquietude, uma coisa que não sabe explicar. Eu não sei, eu acho que a própria energia rápida, né? Os dias passam muito rápido, quando você vê já foi, né? Se você olhar, nós já vamos para Páscoa. Né? Parece que foi ontem que foi o Natal, já passamos o Carnaval, já estamos indo para Páscoa, daqui a pouco vem as festas juninas, né? Daqui a pouco é Dia dos Pais, e assim vai, né? Então as pessoas ficam meio ansiosas de ver como o tempo está escapando pelos dedos, né? Muitas perguntas relacionadas à questão do tempo, né? Eu acho que o tempo, doutora, está diretamente ligado também a essa sensação de que nós estamos perdendo tempo com essa vida que a gente está levando muito mais tecnológica, né? Ao mesmo tempo que ela é muito boa, que ela traz muita informação, que ela facilita a nossa vida, né? Algumas operações que você pode fazer através do celular, ela facilita a nossa vida, também você fica assim muito tenso e ansioso porque é bombardeado, né? Por muitas informações, que nem assim, se fosse assim essa coisa do coronavírus nos anos 80, essa informação acerca dos acontecimentos seria menos rápida, seria menos aprofundada, e as pessoas não teriam tanto esse pânico, talvez. Mas isso não quer dizer que a gente está fomentando a desinformação. Não, a gente tem que ser informado mesmo. Mas como hoje em dia tudo é muito rápido, a gente tem que filtrar isso aí também. Não é achar que, nossa, agora essa daí é a pior de todas, não, talvez... Ou tivesse outras até piores, mas que não veio com essa velocidade pra gente. E ficar fazendo profecias, né? Não, porque agora, né? Agora Deus vai acabar com o mundo, né? Ninguém sabe a hora, né, doutora? Não, né? Deus sabe de todas as Deus coisas. Sabe de todas as mais coisas, também, né? Se Ele permitiu isso, é porque Ele quer que a gente aprenda algo também. Exatamente. É uma coisa que a gente deve observar, é que tudo tem o seu lado ruim e o seu lado bom. Então, vamos ver assim, por que chegou a esse ponto, né? Porque se a gente pensar também, sopa de morcego, os chineses comem há centenas de anos, talvez. Eles comercializam morcego, sopa de morcego, de cobra, há quantos anos na China, né? E até essa questão da origem, né? Esses dias até li que a China chegou ao paciente zero lá, o primeiro. Eles conseguiram chegar uma semana atrás, alguma coisa assim. Até essa questão do animal em si, né? Que foi o primeiro transmissor, isso também estava sendo colocado em xeque, né? No primeiro momento colocaram como morcego, mas já estudavam-se outras possibilidades para além do morcego. O fato é que surgiu na China, né? No mercado de Wuhan, isso sabemos, e se expandiu pelo mundo. Mas, independentemente da situação que nós estamos vivendo, o coronavírus não é algo novo, né? A doutora que é médica sabe muito bem. Por isso que a gente fala novo coronavírus, né? É o novo, novo coronavírus. É uma mutação, teoricamente, né? E o problema maior dele é a rapidez com que ele se propaga, né? E porque é o que foi demonstrado, que os jovens até que tiram mais ou menos bem, mas hoje morreu um jogador de futebol em Málaga, moço, atleta, morreu do coronavírus, né? Então, quer dizer, jovem também morre dele. E alguns casos também que estão fora do perfil, né? Que estão surgindo também, né? Entendeu? E um cachorro lá que pegou coronavírus, o novo coronavírus, diziam que não passava para o animal, né? Esse novo coronavírus, o cachorro foi contaminado por um dono lá e ficou também. Então é uma coisa em estudos ainda, né? Bebês que nasceram de mães contaminadas sem o vírus também tudo é muito novo, né? Muitas coisas o que eu novas. acho que a gente não pode nunca é instalar o pânico nas nossas mentes, Exatamente. né? Porque aí fica tudo pior, realmente fica tudo pior. Exatamente. Pra gente mesmo, né? Metade do caminho está aqui dentro da nossa cachola, né? Dentro da cabeça, vamos ficar aí segurando a onda, né? Não se deixar levar pela ansiedade. Vamos falar agora com o ouvinte que está aqui no telefone. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? É José Gonçalves aqui do Jardim Anchieta, paróquia de Santana. Tudo bem, seu José? Oh, beleza, viu? Graças a Deus. Graças a Deus, aqui tá tudo jóia. Apesar que tem umas pendências aí, mas a gente releva, né? A questão que eu queria saber, que está me deixando ansioso, é o seguinte.
esse nome do vírus aí, acho que é do vírus, coronavírus, essa palavra corona aí, a primeira vez que eu ouvi foi quando o Papa João Paulo II, quando ele ia rezar o terço, ele falava no finalzinho, assim, no começo, Rosário Verdes e Corona. O que tem a ver esse corona que ele falava com o nome da doença? Vocês podem explicar alguma coisa? Se alguém da religiosidade católica podia explicar, que faz tempo que estou tentando ligar e não consigo. Ok, seu José, muito obrigado pela sua participação, viu? Já que aqui no Brasil é o país, né, um dos primeiros colocados da ansiedade, o continente latino-americano, que ele também perante os outros continentes, é o primeiro colocado também sobre a ansiedade. E o que isso implica com relação à justiça, as inversões de valores aí que acontece aqui? Boa tarde. Obrigado, seu José. Um abraço para o senhor, viu? Deus abençoe. Olha, eu vou arriscar aqui, a doutora que me corrige, que é a doutora que é profissional de saúde, mas a palavra em si, eu acho que o vírus, né, o formato dele tem alguma coisa a ver com coroa. Então, a palavra corona, o significado dela é coroa, né, de coroar. Por isso que o seu José fez essa referência aí da coroa, né, quando a gente fala de coroação, de coroa mesmo, coroa da rainha, né. Então, eu acho que ele, observado de perto nos laboratórios, ele tem esse formato de coroa, alguma coisa assim. Todos esses que têm essa classificação, né, doutora? Vem do latim corona, né, porque realmente, se você olhar, ele é uma bolinha que tem várias coisinhas de pezinho, assim, que parece uma coroa. Principalmente dos reis mais antigos, então vem disso, é só uma palavra do latim que foi adaptada, então coronavírus, porque ele tem aspecto de coroa, a Ana Lúcia falou bem. Agora o senhor estava perguntando sobre o Brasil, ele tem muito, se o resto da América Latina tem. Isso é muito proporcional também à qualidade de vida que o país tem. É um país que, por exemplo, ele está economicamente estável, que as pessoas ganham o suficiente para terem uma vida tranquila, se alimentarem bem, ter segurança, né? Países nórdicos, países mais lá no norte da Europa. Então, eles são países tranquilos. Inclusive, eu tenho uma conhecida que mora na Suíça, que ela nem quer vir para cá visitar a família, ela pede para a família visitar ela lá, porque ela fala, lá não acontece nada de perigoso. Ela tem um padrão muito bom de vida, ela pode sair às 3 da manhã para passear com o cachorro dela nas praças da cidade, que não vai acontecer nada. Então, o grau de tranquilidade que traz para uma pessoa, você saber que você pode sair na sua pracinha às 3 horas da manhã com seu cachorro e nada de mal vai acontecer, isso aí é muito gratificante. Não vou dizer que não existe grau de ansiedade lá, porque também tem um tipo de ansiedade ligado exatamente à genética até. Às vezes a pessoa ela é ansiosa, faz parte da personalidade dela. Então, mesmo que um país seja completamente tranquilo, existem os ansiosos, porque eles são geneticamente assim. Então, é um tipo também de ansiedade, a personalidade da pessoa nesse aspecto. Então, eu acho que nós, dos países latino-americanos, sofremos mais dificuldades, até porque são países mais novos em relação ao continente europeu, né? Então, tem esse lado também a gente a observar, né? A doutora falou de qualidade de vida, né? E a gente vê como que tudo influencia na nossa vida, né? Esse exemplo que a gente deu aí do coronavírus é um bom exemplo para a gente ver como que tudo está interligado, como o mundo se tornou uma pequena vilinha, né? Quando alguém fala comunidade global, é literalmente a comunidade global, né? O que aconteceu lá em Wuhan, lá na China, interferindo aqui na sua vida, né? Você está deixando de apertar a mão de uma pessoa na missa e de estar perto das pessoas que você ama, né? Por conta de uma coisa que aconteceu lá na China. Então vejam, minha gente, se a gente tem que criar essa consciência, é aquilo que a doutora falou, né? Situações que Deus eventualmente possa permitir para que a gente entenda que o mundo é uma coisa só, né? Que não tem lá e cá, não tem fora e dentro, é tudo uma coisa só. Então, se a gente não tem essa consciência, talvez o coronavírus ajude, né, doutora? A gente criar essa consciência de sustentabilidade, de lixo, várias coisas. Não, eu recebi até já alguns textos de pensadores de outros países, até alguns destacaram o seguinte, que ironicamente o vírus acabou fazendo com que os pais passem mais ao lado dos filhos na casa.
Porque, por exemplo, na Itália, eles não podem sair de casa. Então, aquele pai que nunca tinha tempo para o filho, aquele filho que nunca estava com o pai, hoje eles estão lá os 4, batendo papo, conversando, não podem ficar saindo, porque você sabe, né, que na Itália, se você for na farmácia, o policial fala, o que você está fazendo na rua? Ele fala, eu fui na farmácia. Ele fala, então me mostra o boleto que você foi, a nota fiscal que você esteve na farmácia. Tá assim. Não sei se você já tinha conhecimento. Multa, né? Se não mostrar, você é multado. Por exemplo, eu fui no supermercado, então cadê a nota do supermercado? Tá assim, você não pode sair na rua. E, então, ironicamente, acaba tendo um núcleo familiar de novo reaproximado, coisa que já não existe em muitos lares. Cada um está correndo para um lado, né? Existe esse lado, existe o lado também, assim, da pessoa, por exemplo, inconsequente, que está sempre gastando dinheiro. Não tem problema, eu gasto. E se depois ela ficar presa em casa e não puder trabalhar e não puder ganhar o dinheiro para pagar as coisas dela? Então ela vai ficar mais consciente, falar, puxa vida, né? Melhor eu não ficar gastando tanto à toa, porque isso foi um exemplo que tudo pode acontecer. Então, o coronavírus pode passar logo e se acontece uma situação realmente onde não se recupera com tanta rapidez. Então a pessoa passa a ser mais consciente nos gastos dela. Por exemplo, a pessoa não fica dando a mão para todo mundo, por quê? Porque também os idosos são mais propensos, então ela quer poupar os idosos de passar por isso, então ela vai cuidar da parte dela para que os idosos não cheguem a ser cometidos. Então, com toda essa história, quer queira, quer não, se desenvolveu mais consciência, mais humanidade, mais zelo, né? Zelo e mais também harmonia. Quantos pais estão batendo papo com seus filhos que não faziam faz tempo? Eu não estou dizendo que é uma coisa boa o coronavírus, não é isso. Eu estou assim passando leituras que vieram para mim de assim para questionar um pouquinho o lado também não tão negativo disso tudo, né? Então, como Deus sempre está acima de tudo, às vezes Deus viu que a humanidade precisava dar uma parada, porque você viu que foi a nível mundial, né? Todo o planeta teve que ter esse posicionamento. Muito bom, né? Muito legal. A gente fazendo um link hoje com o transtorno de ansiedade. A doutora falando um pouquinho de coronavírus, aproveitando também o conhecimento dela. A gente vai a um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta falando mais de transtornos de ansiedade aqui no programa Falando de Vida. Voltamos já já. Estamos apresentando Falando de Vida. Esta é a melhor sintonia. Continue com a gente. Mensagem. Voltamos a apresentar Falando de Vida. Meio-dia mais 39 minutos, de volta com o programa Falando de Vida. Hoje conversando com a doutora Eliana Molovoicic, falando sobre os transtornos de ansiedade, falando um pouco também sobre o coronavírus, né? E essa sensação aí que nós temos de ansiedade, o que vai acontecer. Calma, minha gente, calma, vai ficar tudo bem. Vamos aí só fazer a nossa parte. Que pra gente tudo isso é muito novo, porque o brasileiro é muito que cada um cuide da sua vida, né? A gente não tem esse espírito colaborativo, nunca tivemos grandes guerras, nunca passamos por guerra, fome de verdade, né? Nunca passamos por isso no sentido da guerra. Então, tudo que mexe com o país todo, a gente fica tudo meio que sem saber, né, o que fazer. Mas para tudo tem uma solução. Aqui tem uma pergunta que está chegando, doutora, diz o seguinte: eu gostaria de não ser identificada. Boa tarde. Eu não posso ter pressa. Se eu estiver fazendo alguma coisa já com pressa, eu sinto dor acima do estômago. Isso é um sintoma de ansiedade? Eu já estou em tratamento, só que com remédios, gostaria de saber se vai passar. A dor é acima do umbigo. Ela engasga muito fácil se ela está com pressa. E aí eu gostaria de perguntar também se é para quem tem diarreia. A pessoa vai fazer alguma coisa, vai sair de casa, vai comprar um pão na esquina, ela tem que evacuar e fica meia hora evacuando porque ela ia na esquina. Essa pessoa que tem diarreia diante de situações estressantes sofre de ansiedade. Aquela que quer fazer as coisas tranquila, ela tem uma personalidade que gosta de fazer as coisas no ritmo dela e a pressão faz com que ela entre numa ansiedade que não é dela.
Se deixar ela tranquila, ela faz. O ansioso não faz nem o que ele tem que fazer tranquilo. Ele está ansioso até para fazer o mínimo na casa dele. Ele está ansioso, ele está afobado, ninguém segura ele. Ele está lá. Né? Você conhece gente ansiosa dentro de casa mesmo? Fica e limpa, e não está bom ainda, e vai, e limpa de novo, e acha ruim porque não sei quem sujou, deixou cair não sei o quê. Essa pessoa é uma pessoa não ansiosa. acalma, né? Não desliga. Nem depois que ela terminou tudo, ela olha, ela não está satisfeita. Não desliga. Então, agora a outra pessoa, ela está lá, fazendo as coisas no ritmo dela, está em paz. Vem pressão em cima, ela não sabe lidar, porque realmente não é da personalidade. Eu não diria que é ansiosa, não. A não ser que ela tenha outras ansiedades, mas nesse sentido não considero. Hoje a gente não está falando exatamente das patologias, né, dos transtornos de ansiedade, aqueles que têm CID, né, os diagnosticados pela psiquiatria, mas a doutora falou aí, tocou num ponto da questão do TOC, né, de pessoas que têm transtorno obsessivo compulsivo, que é um transtorno de ansiedade, assim como o pânico também e as fobias, né. Já são variantes mais patológicas, ligadas à ansiedade. ansiedadezinha do dia a dia, não. E o transtorno, o TAG, o transtorno de ansiedade generalizada, também é um... Também está nesse grupo aí. Tudo traz preocupação. A característica principal do distúrbio de ansiedade é preocupação excessiva ou expectativa apreensiva de tudo. Por exemplo, vai chegar uma visita, uma coisinha tranquila, né? A sogra vem, a pessoa já está lá com aquela apreensão, né? Tá tudo impecável. Essa pessoa já é uma pessoa ansiosa. Agora, eu queria explicar como é que o transtorno se instala, isso falando assim em questão ao organismo, né? O transtorno, ele está ligado aos neurotransmissores, que são os que proporcionam ao cérebro a sensação de bem-estar e felicidade. Então, o neurotransmissor é que dá aquela coisa boa, eu estou em paz, estou tranquila. Quais são esses neurotransmissores? É a serotonina, a dopamina e a norepinefrina. E assim... eles terem que estar num bom nível para que você se sinta tranquilo. E para isso, Ana Lúcia, nós temos alimentos que ajudam a aumentar os níveis desses neurotransmissores e também os alimentos que pioram isso. Bacana. Essa questão da ansiedade, né, que a gente hoje não está tratando especificamente aqui, né, aí a gente entra no campo da psiquiatria, né, que é sempre também muito bem-vindo. A gente sempre está falando aqui no Falando de Vida sobre a questão da psiquiatria. Chega uma participação aqui, doutora, eu não vou identificar essa ouvinte, ela é lá do Morumbi. Diz o seguinte: estou gostando muito das mensagens, muitas orientações, mas gostaria de falar do meu medo de chuva. Eu chego a me esconder dentro do guarda-roupa, me dá uma crise de choro, só pela misericórdia. Já uma pessoa em idade adulta, já uma senhora que mandou aqui essa mensagem pra gente, não estou vendo muito a fotinho dela, mas pediu para fazer essa pergunta. Sim, esse é mais uma variante do transtorno de ansiedade, que às vezes é trauma na infância. Crianças que viveram, presenciaram situações traumatizantes, uma chuva muito forte, de repente ela viu a mãe dela apavorada, fechando tudo porque a chuva ia chegar e recolhendo as roupas correndo, de repente, de como ela se impressionou com isso. Né? Então, os traumas da infância também, eles acabam ocasionando medos inexplicáveis. Agora, eu tenho uma paciente que toda vez que ela tomava banho de chuveiro, ela sentia que estava se afogando. E a gente conseguiu tirar essa sensação com a homeopatia. Ela parou de ter esse medo e toma banho normalmente. Então, tem desequilíbrios que a gente identifica no tratamento homeopático e dá os medicamentos que combatem isso. E a pessoa passa a não sentir mais aquilo. E ela vive com muito mais qualidade. Né? O medo some, principalmente se ele não tem fundamento. E tem também a questão da pessoa não conseguir tomar banho, né? Isso também é uma coisa que acontece também dentro dessas fobias todas, né? Já falamos disso aqui também, mas não exatamente de tomar poucos banhos, de ter pavor de água, né? De chuveiro e tal. Então, e a pessoa tentar levar a vida dentro do possível. Mas é claro que chega uma hora que não dá, né, doutora? Ela tomava banho, mas assim, tipo, ela não podia pôr a cabeça na água para lavar a cabeça, ela tinha que tomar cuidado para não pôr. Ela tinha essa sensação, sim. E aí nem lavava o cabelo, prejudicava bastante. Mas lavava ali, meio que, não sei, né, com a cabeça para fora, fazia alguns cuidados aí para não ter essa sensação. Mas isso é um desequilíbrio e é passível de correção, né? Agora, outra característica da ansiedade é que
Infelizmente nós temos que falar isso, Ana, mas que as mulheres têm o dobro de casos de ansiedade em relação aos homens. As mulheres são mais ansiosas, embora tenhamos homens ansiosos, e isso se deve aos hormônios femininos. Menopausa, TPM, assim, triplicam a ansiedade na mulher. Ela fica mais tensa, mais ansiosa, mais preocupada. Então, essa estatística existe, que a mulher tem o dobro de ansiedade em relação ao homem. Uma vez, você me falou, doutora, em relação ao choro, uma pessoa que tem uma crise de choro, né, se desentendeu com alguém, chorou, brigou, enfim, e fica com aquela sensação ruim ao longo de todo o dia, às vezes até por dias. E você me falou que isso, na verdade, é a célula vibrando, né, negativamente, que ela fica vibrando, tremendo muito tempo por conta do nível de estresse que a pessoa chegou. Quando a gente está falando de uma pessoa que vive em estado permanente de ansiedade, o que acontece nas células? É mais nos neurotransmissores, né? É mais nos neurotransmissores que estão em baixa e não estão dando a informação para o cérebro de prazer, de bem-estar. Então, não é a célula em si, senão o cérebro que não está codificando bem o estado de emoção boa, né? E o neurotransmissor, então ele tem que melhorar. A gente melhora isso com homeopatia, porque a gente vai tirar os obstáculos que deixam a pessoa entrar em equilíbrio, mas eu vou colocar aqui os alimentos que combatem isso, que ajudam nos neurotransmissores. Por exemplo, as oleaginosas, as castanhas, as nozes, as amêndoas, que tem muito magnésio e que bloqueiam um receptor que causa ansiedade e estresse. Qual que é o ideal por dia de amêndoa, castanha? Depende, geralmente são 30 gramas, mas as nozes, mas as castanhas do Pará, uma já é suficiente, porque ela tem uma quantidade de selênio adequada, né? Geralmente 30 gramas por dia das oleaginosas. Mas um punhadinho, né? Uma punhadinho, coisa bem pequenininha mesmo. É um punhadinho. Mas, por exemplo, um punhadinho. Agora, a quinoa, por exemplo, é um cereal rico em carboidratos complexos. Ele promove saciedade e fornece energia para o cérebro. Então, a quinoa é um cereal andino, né? Dos Andes, e que tem muitas vitaminas e traz também uma sensação boa quando você se alimenta com ela. Outro é o arroz integral, que é uma fonte de aminoácidos que reduzem a ansiedade, depressão, o estresse. Vou falar mais dois: o chocolate, principalmente o amargo, porque ele reduz o cortisol. O cortisol é um hormônio que produz estresse. E quando o cortisol está alto, a pessoa engorda, a pessoa fica irritada, impaciente. Por isso que o chocolate dá uma sensação de prazer. Só que não é bom comer o chocolate com leite, porque ele tem muitas gorduras para ele ficar naquela consistência, né? E essas gorduras não são benéficas. Então, o ideal é o chocolate acima de 70%. E a aveia estimula a produção de hormônios antidepressivos também. Então, a gente pode colocar esses alimentos ricos em magnésio e ricos em carboidratos complexos, que eles vão ajudar você a ter mais tranquilidade. Por isso que quando uma pessoa come algo à base de carboidrato, ela tranquiliza momentaneamente. Momentaneamente, muito pouco tempo. Se for refinado, né? Se for um cereal integral, se for algum doce feito assim com frutas secas, aí dura mais esse sentimento de melhora. Muito bom. A gente falando aí de multidões, né, evitar aglomerações, tem aquelas aquelas fobias, né, ligadas à questão da ansiedade, que estão ligadas também à interação com outras pessoas, né? A fobia social, que é o medo de interagir com outras pessoas, e a agorafobia, que é o medo de lugares abertos ou de lugares públicos com muita gente. São variações dos transtornos de ansiedade. Mas a gente tem que ver o quadro que essa pessoa apresenta e que medicamentos que vão conseguir fazer com que ela supere bastante bem tudo isso, tá? A gente tem muitos bons resultados em ansiedade, por transtornos por ansiedade. Porque a gente tira aqueles obstáculos com o remédio correto e a pessoa passa a ter um foco diferente em relação a situações. Quando a gente fala de transtorno de ansiedade, doutora, e os pais, né, sempre tentando acertar e às vezes não conseguem, né, mas o pai e a mãe é sempre o melhor pai e mãe que pode ser, né? Muitas vezes é difícil mesmo, quase sempre é muito difícil. E fica aquela questão, né? Meu Deus, eu tenho que acertar agora na infância porque depois vai crescer esse meu filho e aí depois vai ser culpa minha, essa criança agora está formando personalidade. Quando a gente fala de transtorno de ansiedade, o quanto disso é desenvolvido na infância ou quase sempre mais na idade adulta? Olha, isso varia muito da personalidade da pessoa, da forma que ela foi criada, mas o pai pode pensar isso, mas a gente conhece pessoas muito bem resolvidas financeiramente, emocionalmente, mentalmente, e tiveram um lar terrível.
Você sabe que tem pessoas que não tiveram quase nada na infância, tiveram pais violentos e se viraram sozinhos, deram sobreviveram, né? Foram atrás, acabaram estudando e acabaram chegando numa profissão bacana, e a partir daí teve sua família e deu um padrão totalmente diferente para os filhos. E assim, as condições foram 100% adversas na infância ou na juventude. Então, isso não é 100%. Um fator determinante, né? Determinante não, é um fator agravante, né? Pode ser que a pessoa, a partir daí, não dê nada, mas existem casos ao contrário. E tem outros casos também que os pais deram tudo. Amor, um ambiente legal, nunca faltou nada. E a criança não quer estudar, o menino não quer estudar, não adiantou. Tudo de bom que foi oferecido, ele acabou muito mal, não tem? Tem. Então, é relativo. Isso aí é uma coisa loteria, relativa, né, doutora? Porque a gente não sabe o que aquele estímulo vai fazer no cérebro, né, da criança. Então, mas não sei se é loteria, eu não sei dizer o que seria, né? Porque também... Não, eu digo loteria no sentido, não no sentido ruim, mas no sentido de que o pai e a mãe planta, né? Ele não sabe o que vai colher, mas ele sempre vai plantar, né? Tem que ver a semente inicial do ser, né, que está ali, né? Exatamente. Porque quando dá para ser bom, é bom, quando às vezes não dá, né? Exatamente. Tudo pode acontecer e a gente segue aí no nosso caminho, na nossa meta, né? Vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta, Robinho, com mais informações aqui hoje, falando com a doutora Eliana Muluvoicic sobre os transtornos de ansiedade. Voltamos já já. Estamos apresentando Falando de Vida. Esta é a melhor sintonia. Continue com a gente. Mensagem. Voltamos a apresentar Falando de Vida. Meio-dia mais 55 minutos, de volta com os minutos finais do programa Falando de Vida aqui pela Rádio Mensagem. Hoje nós estamos falando de saúde mental, transtorno de ansiedade, situações diversas ligadas ao nosso dia a dia, né? Coisas ligadas aí ao nosso dia a dia e, claro, buscando sempre aumentar e melhorar a nossa qualidade de vida também. Tem uma pergunta que chega aqui, doutora, da Maria Fátima. Gostaria de saber sobre os chás. Eu faço muito uso de chás. Agora, por exemplo, neste período de muita ansiedade, estou tomando todos os dias camomila, hortelã e cidreira. Que delícia. Sou muito ansiosa demais, doutora. Eu posso fazer esse uso? Então, eles têm um efeito sedativo a nível de sistema nervoso central. Eles acalmam, mas não vão mudar essa característica. Eles vão, vamos dizer, ajudar você a ter um controle um pouco maior. Mas tem que haver um trabalho a fundo para que você comece a olhar a vida com menos ansiedade, menos medo, menos preocupação e consiga ter o seu dia a dia com mais paz de espírito. Porque os chás, eles ajudam, mas eles não são a solução. Para além, né, dos acontecimentos que estão aí, né, vão sempre acontecer. Uma pergunta também que não pode faltar, doutora, é os alimentos que pioram. Eu vou te adiantar. Açúcar, álcool, café, certo? Ela só assinalando. O açúcar também, mas assim, o pior mesmo é o álcool, porque ele atrapalha a absorção das vitaminas e minerais, que são úteis para a liberação dos neurotransmissores, né? A cafeína, os carboidratos refinados, porque, por incrível que pareça, os carboidratos refinados estimulam a compulsão alimentar. Por isso que quando você come uma pizza de farinha branca, você quer comer mais, quer comer até acabar, se vier outra pizza, você come também, né? Infelizmente, os refinados são mais saborosos, mas o arroz branco dá vontade de comer um monte. O arroz integral você come, já sente, parece que menos já satisfaz, né? Então, os carboidratos refinados são alimentos que pioram a ansiedade. Se você quer, através do alimento, ter uma ansiedade mais controlada, você deve escolher os integrais, porque eles têm uma absorção mais lenta pelo organismo, uma liberação mais lenta, e você consegue se sentir melhor, né? As gorduras saturadas também, porque elas causam inflamações que prejudicam o sistema nervoso central. Então, as gorduras saturadas, as frituras, isso tudo piora o estado de ansiedade da pessoa. E é o que a pessoa quer comer quando está ansiosa, né? Ela quer comer bolinho frito, quer comer bolinho do mercado, né? Pastel. Pastel, mas pode dá até uma paz.
Pode crer que dá uma paz ali naquele minuto, né? Porque saiu dali, você fala, puta, mas eu não devia ter comido. E quando a sua barriga fica maior por causa disso, então daí a sua ansiedade vai à lua mesmo, né? Então, geralmente os assados são melhores. Nem sempre o que é mais gostoso, sabor que nem crocantes, batatinhas fritas, esses salgadinhos fritos, é tudo momentâneo, mas depois vem um efeito rebote que a pessoa fica pior ainda. Doutora, é uma pergunta em relação ao autocontrole, né? Essa questão da alimentação também que está ligada à nossa disposição mental para fazer as coisas. Eu percebo, tenho diminuído bastante café, álcool, açúcar. Eu percebo que quanto mais eu fico sem ingerir o açúcar e o café, principalmente, álcool também, mas principalmente açúcar e café, quanto menos eu como, menos eu tenho vontade de comer. Por quê? É porque aquele alimento que você fez já te nutriu o suficiente, já ativou seus neurotransmissores sem esses obstáculos que são, né, o café, a bebida alcoólica. Eu posso dizer que talvez esteja desviciando, tirando o vício desse tipo de coisa? As compulsões, né? Eu não tenho mais essa compulsão absurda do café, principalmente. Então, olha que bom. Mas estou vivendo um dia de cada vez. Então, mas a sabedoria realmente de você matar um leão por dia. É um leão por dia, né? Agora, a própria alimentação pode gerar ansiedade, como eu acabei de falar, rotinas estressantes, qualidade de vida ruim, né? Uma pessoa, por exemplo, que tem um assédio do chefe, que não deixa ela fazer nada, liga domingo, liga sábado, isso é uma pessoa que vai desenvolver uma ansiedade, porque ela não tem nunca aquele momento dela, tá sempre alguém atrás, né? Esse assédio pode ser de alguém da família, então tudo é a sua medida, né? Nada de mais, nada de menos, o equilíbrio sempre é o equilíbrio, a coisa no meio. Resposta, né? para quase tudo, né, doutora? A gente roda e volta no equilíbrio sempre, né? Pois é, então. Muito bom. É isso, mas vamos procurar manter a mente tranquila, nos alimentando de forma correta. Até isso, viu? O coronavírus aí, ele vai preferir quem tem imunidade baixa, quem tem uma alimentação ruim, porque já está numa faixa vibratória aí já não muito boa. Né? E como todos os vírus e bactérias, né? Por que tem gente que vive resfriado, tem gente que passa meses sem ter nada? Então tem que ver. Às vezes a pessoa nem come tão bem, mas tem uma cabeça muito boa, a pessoa muito tranquila. Ou a pessoa se alimenta direitinho, não dando oportunidade para a imunidade cair. A imunidade, ela responde muito ao que você é, ao que você come, ao que você pensa. Então a gente tem que ser vigilantes quanto a isso, para poder realmente ter uma vida plena, né? Muito bom. Doutora, muito obrigada mais uma vez e vamos torcer para a próxima vez que você vier aqui, a gente tiver aí uma situação mais tranquila em relação ao coronavírus, para falar de outras coisas também. Muito obrigada, eu espero que todos passem bem e, como tudo, isso também passará, né? Então vamos fazer a nossa parte da melhor forma e cuidar do nosso organismo e da nossa mente também, para que o coronavírus pule para outro mais desavisado e poupe quem está buscando o equilíbrio, tanto alimentar como mental. Exatamente. Vamos fazer a nossa parte, todo mundo, que o bem é para todos, né? E você fica agora com a alegria de Marcos Floriano e o Comunicação Total. Uma excelente tarde de terça-feira e nós seguimos aí com a programação da Rádio Mensagem, a rádio da Diocese.